Semana 19 da nossa série de leituras da Bíblia. Povo de Deus que havia se dividido em dois, cada vez mais arruinado espiritualmente, finalmente sofre a consequência final de seu afastamento de Deus. São conquistados e destruídos por impérios estrangeiros. O reino do norte cai para a Síria em 722 a.C. e o reino do sul para a Babilônia em 576 a.C. Ambos os reinos são invadidos, dominados, desterrados, ficaram de joelhos diante de outras nações que fizeram com eles o que bem quiseram. O norte foi praticamente dizimado, não se ouve mais falar deles depois. O sul tem um destino menos trágico. Eles têm sua capital destruída, eles com templo, palácio e tudo, eles são obrigados a entregarem as riquezas, a autonomia, são vencidos em batalha e muitos caem pela espada, mas a alguns poucos é dada a chance de se renderem e trocarem a vida pela condição de vassalo, subordinados e forçados ao exílio na Babilônia, sem expectativa de retorno. E neste momento Deus chama um profeta, chamado Ezequiel, para dar ao povo uma mensagem. É uma mensagem conhecida na Bíblia, enigmática, simbólica, sombria, mas que tem uma atualidade e um significado muito grande para a gente hoje também. O Vale dos Ossos e a esperança de Deus. Versículo 11 do nosso texto. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eles dizem: nossos ossos estão secos e a nossa esperança acabou. Estamos exterminados. É a visão dos ossos secos. Um vale inteiro, não apenas com cadáveres, mas com ossos ao ponto de virarem pó. Uma paisagem esquisita, mas que tinha seu porquê. Deus normalmente se manifestava ou revelava coisas de um jeito que tinha a ver como o povo estava passando, se sentindo, que fazia sentido no imaginário. O Vale dos Ossos Secos é isso. É uma paisagem que, embora esquisita, refletia exatamente a autoimagem que Israel tinha de si como povo. Viramos esqueletos, viramos ossos secos. Apesar deles ainda, tecnicamente, se enxergarem como um fiapo de nação, o destino era o pó e era só uma questão de tempo. Tinham sido retirados da sua terra, transplantados a um lugar hostil e em poucas gerações perderiam a identidade. Estão literalmente a caminho da morte como nação. E com esse risco iminente de destruição, de extinção, se acabava também aquela que é a última a morrer, a esperança. Como nação, eles sempre podiam resetar. Só que desterrados, exilados, com o país arrasados nas mãos de Nabucodonosor, eles acharam realmente que era o fim daquela nação, naquela geração. E apesar de não entenderem completamente as profecias e as promessas, eles sabiam que o futuro deles estava atrelado, tinha que ver com Abraão e a descendência, com Davi e a dinastia de reino. E mesmo nos piores momentos, aquilo tinha sido importante para manter a identidade nacional. Só que agora tudo está indo pelo ralo. Nos tempos que viveu Ezequiel, chamado por Deus intrigantemente de filho do homem, algo como representante, a cria da humanidade, nos tempos de Ezequiel, o povo não está acabado ainda, mas está quase, está prestes. Por isso, a pergunta: me diga, ó filho do homem, podem esses ossos voltar a viver?
Não apenas a visão está cheia de simbolismo, mas também tem uma linguagem importante aqui, desterro, ser arrancado, ser desarraigado. É uma linguagem, gente, que remetia à lembrança do povo, às palavras do próprio Deus, quando Deus os tirou do Egito e os formou como nação no Monte Sinai, os uniu numa aliança. Ali Deus havia dito: se vocês obedecerem a minha lei, eu vou abençoar vocês. Se não fizerem, serão desterrados, exterminados, cortados fora. Bom, finalmente, aparentemente, chegou a hora. Me diga, ó filho do homem, podem esses ossos voltar a viver? Ser arrancado, retirado, prestes a ser extinto por dar as costas a Deus, é uma maldição que reflete bem a situação do povo naquele momento, mas no fundo, e por isso Deus chama Ezequiel de filho do homem, Ezequiel estava ali não apenas representando o povo, mas representando a humanidade inteira. O exílio de Israel foi apenas uma fotografia 3x4 do exílio da humanidade. Isso aconteceu já no começo da Bíblia de Gênesis, quando nos foi dito que Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso, e ali a raça humana inteira, representada por eles, foi colocada numa espécie de exílio, arrancados da sua verdadeira casa, desconectados do seu verdadeiro eu, da unidade que tinham entre si com Deus, da autonomia que tinham, de uma relação perfeita com o Criador. E apesar de que essa crença que nós temos, está na Bíblia, ela tem sido questionada, há uma prova desse exílio humano, que tem sido uma agulha, um ferrão, atormentando, botando de joelhos cada povo, cada geração, cada família, cada filho do homem, que já viveu no passado, que está vivendo agora, ou que eventualmente ainda venha a viver. Qual é o sinal? Qual é a prova? É algo que estava no meio do jardim. Lembram? A árvore da vida. A Bíblia nos diz que nós não fomos criados para morrer. A morte é o sinal. A morte, ainda que inevitável, ela não é natural. Cadáveres, IMLs, certidões de óbito, funerais, cemitérios, ossos, cinzas, não me digam que isso é natural. A morte é o sinal mais evidente desse exílio, desse desterro que toda a humanidade se meteu. Nunca a nossa esperança é tão chacoalhada quando começamos a pensar nela. Ficamos com a sensação de que não deveria ser assim. Não fomos feitos para morrer. Viktor Frankl, famoso neuropsiquiatra austríaco, médico judeu, reconhecidíssimo, pai de uma série de teorias e de terapias, foi enviado para os campos de extermínio e sobreviveu à morte durante a Segunda Guerra Mundial nas mãos dos nazistas. E ele escreveu um livro chamado O Homem em Busca do Sentido, porque como médico ele tinha um interesse pelo fato de os campos de extermínio eram lugares horríveis, a morte era iminente, a morte estava por todos os lados, a morte te podia levar assim de fácil. E o Viktor Frankl, doutor, percebeu como as pessoas reagiam à morte de forma diferente. Ele catalogou 3 formas básicas de reagir, de passar por um campo de extermínio. Como as pessoas respondiam? Algumas pessoas pioravam na sua condição, perdiam todos os princípios que tinham, faziam o que fosse necessário para sobreviver, traíam um ao outro, exploravam um ao outro, serviam como informante aos nazistas. Outras pessoas desistiam completamente, meio que secavam, serviam
Algumas literalmente se deitavam, se enrolavam numa bola e esperavam a morte chegar sem reação. E um terceiro grupo se tornava heróico. Tinham coragem, faziam sacrifícios, tinham força não apenas para si próprios, mas ainda para dar e compartilhar com outros. Dr. Viktor Frankl disse: qual é a diferença? E ele chegou à seguinte conclusão: a resposta de cada um depende do tipo de esperança que tem. Se uma pessoa tem uma esperança, um significado na vida, alguma coisa que faz ela viver para aquilo, que o sofrimento, que a morte pode tirar dela, então ela é um caso perdido num campo de extermínio. Se o sujeito vive por dinheiro e aquele dinheiro é tirado dele, se você vive por sua família, se você vive, e a sua família é tirada de você, se você vive por status, se você é pobre ou rico, num campo de extermínio, é jogado na mesma vala, doutor e não doutor. Ele se deu conta de que a maioria das pessoas que tinha uma esperança que resistia à morte, tinham uma esperança em algo após a morte. E por isso podiam aguentar a iminência da morte. As pessoas que não podiam, e que caíam, e que desistiam, ou que se tornavam piores, eram pessoas que tinham uma esperança apenas para essa vida. E isso concorda com o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, se nós temos uma esperança apenas para essa vida, nós somos as pessoas mais miseráveis do mundo. Quase todo mundo, Viktor Frankl averigou, vive apenas para as coisas desse mundo. Status, dinheiro, amor. E aí coisas que o sofrimento e a morte, inevitáveis provas do exílio humano, quando vêm, levam tudo embora. O Vale dos Ossos Secos, Judá no exílio. Judá viu o que aconteceu com Israel. Estava ainda vivo, mas virtualmente, nacionalmente, esperançosamente estavam mortos. A humanidade no exílio, fisicamente vivos, sentados em algum lugar, nesse momento, respirando. Mas a morte vem dobrando a esquina, vem a caminho mais cedo ou mais tarde. E não fomos criados para morrer. E a morte, quando vem, leva tudo embora, a menos que a gente tenha uma esperança que resista, que transcenda. Pastor, existe uma esperança assim. Ó filho do homem, podem esses ossos voltarem a viver? É uma pergunta retórica. E Ezequiel desconfia e devolve a bola para Deus. Se esses ossos podem viver, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. E Deus apenas não sabe, mas Ele dá a informação a Ezequiel. E lhe dá através de uma imagem muito, muito forte. A imagem da ressurreição. Os ossos se juntam aos esqueletos, no versículo 7. E no versículo 8, a pele é colocada em cima dos ossos. E ainda não é o suficiente, porque isso só faz um cadáver. Mas já é incrível. Só que aí, Deus chama 4 ventos. 4 ventos que simbolizam o fôlego de Deus, e que no versículo 14 nos é dito que se trata do Espírito Santo. E o Espírito Santo sopra naqueles ossos. E eles voltam, literalmente, fisicamente, apaixonadamente, a viver. O que é isso? É uma metáfora. É uma metáfora para o retorno do exílio. Deus está dizendo, vocês estão virtualmente mortos, como nação, mas eu vou trazer vocês de volta. Vocês vão voltar para a casa de vocês. Eu vou devolver para vocês a esperança. Mas é muito mais que isso.
Porque como Ezequiel está ali, também representando a humanidade inteira, essa é uma imagem que não apenas fala para o passado, mas fala para a gente hoje, e para toda a humanidade. A ressurreição, os ossos voltando à vida, não é apenas uma imagem para a volta do exílio da Babilônia, mas para o exílio do Éden. É um eventual retorno para Jerusalém não consertaria todos os problemas mais profundos daquele povo, que é a morte, o pecado. Nesse sentido, ainda haveria um retorno maior, um resgate maior, um escape da morte para acontecer. Deus precisaria intervir de uma outra forma ainda mais ampla para atingir a toda a humanidade, e mais profunda e concreta para nos atingir inteiramente, passado, presente e futuro, para que toda a humanidade pudesse receber a possibilidade de recuperar sua esperança, de voltar para casa, a nossa verdadeira casa, e ser reconciliado com Deus de novo, estar em paz com o nosso verdadeiro eu, e viver de verdade e para sempre. E essa intervenção, meus queridos, ela aconteceu. Sabem quando? João 20. Diz que os discípulos de Jesus estavam reunidos, e era um domingo, estavam confinados num quarto escondido, por assim dizer. Domingo da ressurreição. 3 dias depois de Jesus ter fisicamente ido ao inferno, ido ao vale dos ossos secos. E Jesus ressuscitado aparece naquele quarto. E vocês lembram o que ele fez? Ele soprou neles. Ele soprou neles o fôlego da vida e disse: recebam o Espírito Santo. E foi um gesto também esquisito por um lado, mas por outro lado não. Por outro lado, ele estava exatamente cumprindo o que Deus havia dito ao profeta Ezequiel. Jesus estava dizendo: porque eu vivo, eu ressuscito, vocês também viverão. A minha ressurreição nesta manhã é o começo do retorno para casa. A minha ressurreição vai liderar todos vocês à volta do exílio. Recebam hoje o primeiro presente, o primeiro milagre, o primeiro poder, as primícias da ressurreição. Recebam o Espírito Santo. Existe, gente, uma espécie de esperança que resiste a qualquer campo de extermínio. Existe uma espécie de esperança infalível para qualquer filhote de homem. Uma esperança que nada pode erradicar. Não é de admirar que o apóstolo Paulo botou o dedo na cara da morte e disse: ó morte, onde é que está a tua agulha? Onde é que está o teu ferrão? Ó túmulo! Paulo soa meio shakespeariano aqui, né? Mas ele não está sendo poético apenas por ser poético. Ele está argumentando: nananina não, N-A-O-T-I-O, não morte, venha morte. Se você tentar me humilhar, se você tentar me botar de joelho, se você tentar me amedrontar, saiba que eu não tenho mais medo, porque foi soprado o Espírito da ressurreição em mim. Se você vier, morte, querer me pegar, o que você vai fazer é se envergonhar a si própria. Você vai ver o efeito contrário, você vai me ver brilhar ainda mais. Se tentares me exterminar, morte, apenas conseguirá testemunhar eu sendo recriado em algo muito mais glorioso que você poderia imaginar. E essa é a razão pela qual George Herbert, um poeta do século XVII, num dos seus versos diz: a morte costumava ser um carrasco, mas a ressurreição a tornou um mero jardineiro. Ela costumava nos enterrar no solo, mas agora tudo que ela pode fazer é nos plantar como uma semente.
para que nos tornemos algo mais belo quando a ressurreição de Cristo se tornar a nossa ressurreição. Você tem essa esperança? Vocês enxergam essa esperança? Saiba que você pode ter, filho do homem. Só cuidado, cuidado com o quê? Porque há uma tendência aí fora, há uma tendência na cultura, há uma tendência até na própria religião, de apresentar a morte como algo natural, como algo inofensivo. A gente apenas morre, ciclo da vida, sabe? Rei Leão, né? Morrer faz parte, né? Faz parte. Lembra o leãozinho, Enzo, perguntando, né? Pai, eu não entendo, pai. Como assim? Como é que somos parte do ciclo da vida, né? E o leão maior diz, nós comemos o antílope, né? Mas então nós morremos e nos tornamos fertilizantes. E o antílope nos come daí. Não é maravilhoso ser parte desse ciclo da vida? Não é maravilhoso ser fertilizante? Fala isso para você durante um câncer e confere se isso vai te trazer algum consolo. Se isso vai fazer teus olhos brilharem. Fala isso num campo de concentração, para ver se alguém vai ter sua esperança despertada. Ciclo da vida fertilizante não ajuda. Eu gosto da Disney, mas a Disney não está certa nesse assunto da morte. Não tão certa como Ezequiel, como Paulo e como Dylan Thomas. Não deixem de conhecer Dylan Thomas, poeta galês. Bob Dylan se inspirou nele, pegou o nome dele. Bob Dylan pegou o nome desse poeta e colocou sobre si. Tem um filme maravilhoso à disposição, se vocês podem, Poeta de Nova York. Disse palavras interessantes. Ele não é cristão, ele não é crente, mas ele sobre a morte sabe mais que a Disney. E ele diz palavras sobre a morte que viraram grafite em muros e que viraram slogans de camiseta. O que ele disse? Poesia. Não seja gentil ao se aproximar daquela noite. Te revolte. Resista contra o apagar das luzes. Muito mais cristão esse olhar sobre a morte de revolta do que o ciclo da vida. No fundo do coração está essa verdade, gente. Nós não fomos feitos para ser exterminados, para morrer, para virar fertilizante. A morte não é natural. A morte é tão errada que ela é chamada na Bíblia de inimiga. E é assim que eu me sinto quando eu vejo pessoas sendo enterradas num velório. É assim que eu me sinto, ainda mais hoje, em enterros do Covid-19. É assim que nos sentimos quando escutamos que um amigo, que um parente faleceu. É assim que nos revoltamos quando nos lembramos que estamos com saudade de alguém. Outro dia sonhei com meu pai, e eu sonhei que eu tinha conseguido dar um abraço nele. E tinha sentido o cheiro dele. Não me fale de fertilizantes. A morte que tirou pessoas queridas da gente vai ter que nos devolver. Ela vai ter que ser derrotada. Vai ter não, ela já foi. Me diga, ó filho do homem, podem ossos voltar a viver? Podem apostar. Essa é a esperança de Deus para Judá, lá em Ezequiel, e também para a gente. Pastor, como é que eu acesso essa esperança? Como é que eu posso ter certeza dessa esperança? Ezequiel nos diz duas coisas fundamentais para a gente levar para casa. Duas. Primeiro, gente, há um lavar, há um nascimento. Somos nascidos nessa esperança. Ganhamos ela de presente num ato de Deus por nós. Ezequiel 36, o capítulo anterior que foi lido hoje no culto. Ezequiel 36 e 37, ele é cumprido em João 20, no dia da ressurreição, quando Jesus sopra o Espírito Santo, mas ele também é cumprido
Também em cada batismo, gente. João 3, a conversa de Jesus com Nicodemo já antecipava disso. Jesus disse: quem quer fazer parte do reino de Deus, dessa esperança, precisa nascer de novo, o nascimento do Espírito. E para Nicodemos, Jesus deixa assim, sem grandes detalhes. Por quê? Porque Jesus sabia que Nicodemos conhecia Ezequiel. E que somaria 2 mais 2 e faria as conexões, porque em Ezequiel 36, Deus dá detalhes deste nascimento. Leiam para vocês verem a beleza disso. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as impurezas, de todos os seus ídolos, e eu lhes darei um coração novo. Eu porei dentro de vocês um espírito novo, e vocês serão, uma vez por todas, meu povo, e eu serei seu Deus. É de Ezequiel 36 e 37 que Jesus estava falando com Nicodemos, quando falou para ele do novo nascimento, novo coração, palavra, água. É do batismo, gente, nós cremos que Jesus estava falando. E isso significa basicamente duas coisas. Primeiro, que o poder da ressurreição, que a felicidade da ressurreição, que a esperança da ressurreição já é nossa. Já é de todos aqueles que foram batizados, gente, independente da igreja, que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem sido nossa e tem nos estado sustentando desde o dia do nosso batismo, desde o dia, como Ezequiel disse, que fomos purificados. Temos sido herdeiros dessa esperança, dessas promessas. Essa esperança tem sido semeada em nós. Então não é tanto, gente, uma questão agora de nós inventar essa esperança, de nós sair a cozinhar ela, fabricar ela. Muito mais é uma questão da gente usar aquilo que nós já temos, que já está semeado dentro da gente, de fazer uso, de acessar, de reivindicar. Segunda coisa, essa esperança, esse lavar, esse nascimento da esperança, que é nosso, de cada um que foi batizado, também pode ser dito que não é apenas para o amanhã, para o além, para o abstrato, mas para o hoje. É verdade que fisicamente nós só seremos ressuscitados como Cristo foi no dia do juízo final. É verdade. Mas o batismo já nos conecta, é o que Romanos 6 diz. O batismo já nos conecta à ressurreição de Jesus e já abre para nós uma realidade totalmente nova de viver com o poder da ressurreição, com a esperança da ressurreição em nossas mãos. E é por isso que 1 Pedro 1,3 diz que nós já fomos nascidos no batismo para uma esperança viva, que está acontecendo. Para uma esperança que sim faz frente a campos de extermínio, a cânceres, a cemitérios, a divórcios, a despedidas do trabalho, a fracassos no vestibular. O dia que nossos esqueletos, que o pó deles será colocado, moldado criativamente por Deus, ainda está por vir. É questão de tempo. Mas o poder disso, dessa esperança, já está colocado no coração de vocês, pelo Espírito Santo. E já está à tua disposição para sair da igreja hoje. Enfrentar qualquer coisa que você tenha que enfrentar. Já é uma potência que nos fortalece hoje. Ezequiel fala de um novo nascimento, da esperança, mas ele também fala do crescimento disso, de como a gente cultiva isso. Já nascemos nela, já temos ela, mas como é que a gente cultiva isso? Melhora ela, cresce nela. E aí Ezequiel fala de palavra, alimentados na palavra. Você já se deu conta como é que Deus, nessa visão, dá vida aos ossos? Vocês viram como é que ele deu vida? Como é que ele ressuscitou os ossos? O que ele fez? Ele estalou os dedos? Não. Ele pediu para o Ezequiel um pregador, um profeta, que pregasse aos ossos secos, que fizesse um sermão naquele cemitério. Para seres aparentemente inertes, uma experiência que eu me identifico muito, pregar para seres aparentemente inertes. Que todos nós, na verdade, que pregamos, que falamos, que aconselhamos alguém que aparentemente não reage, né? Que aparentemente está ali
sem reagir. Todos nós, de certa forma, nos identificamos. Mas veja que interessante, Deus diz, eu quero que vocês preguem a palavra para os ossos secos. Ele está seco, ele não está te ouvindo, segue pregando, segue falando, segue insistindo. Por quê? Sabe por quê? Por que Deus insiste? Porque é a palavra dele o veículo para transformar ossos secos. Não é estralando os dedos. Não fique aí sentado dizendo, Deus, me mande um sinal, me manda uma visão. Não, a fé vem pela pregação. Ouça, conheça, estude, leia a palavra de Deus. É ali que Deus torna uma pessoa mais forte, mais plena e com uma esperança muito mais cultivada e madura. Assim como Deus tem um meio para nos fazer nascer na esperança, o batismo, Deus também tem um meio para nos fazer ser fortalecidos, alimentados, ficar musculoso nessa esperança que é a sua palavra. À medida com que nós nos relacionamos com essa palavra, teremos mais ou menos esperança no nosso dia a dia. Gente, há poder na esperança da palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, diz Hebreus, ela é indomável. Por isso, fuja da tentação de relativizá-la, de selecionar partes que você mais gosta, de tratá-la como simbólica. Ela não é assim, ela não funciona desse jeito. Volte no tempo, sabe? Tente uma vez caminhar pelas ruas pavimentadas do Império Romano e conversar com os cidadãos, máquina do tempo. Converse com cidadãos cansados lá do Império Romano e desesperançados daquela época do começo do cristianismo. Tente dar para aqueles escravos, para aqueles pobres coitados, para as mulheres que viviam naquela época oprimidas, uma versão aguada de esperança. Pergunte para elas, aquelas pessoas que se encontravam nas catacumbas, pergunte para elas se lhes interessa uma versão politicamente correta, confortável, moderna, hipersensível do Natal, da Páscoa, para elas mentalizarem de vez em quando, dizendo a si próprio que as coisas vão melhorar. Você acha que alguém naquela época, de qualquer época, vai dizer para você, uau, isso é uma mensagem que me bota de pé? Não vai! A mensagem que muda a vida, a mensagem que me ajuda a enfrentar uma pandemia, uma praga, o colapso da economia, um campo de extermínio, não é aguada, é indomável. Os primeiros cristãos, os nossos antepassados, comunicaram uma mensagem altamente radical. Nós viemos trazer para vocês a verdade com V maiúsculo, e a verdade com V maiúsculo é uma só. Deus veio a este mundo aqui, visitou esse mundo aqui na pessoa de Jesus Cristo, e Jesus foi à cruz, morreu por nós, e ele encarou a morte, e ele venceu a morte, ressuscitando no terceiro dia, e ele retornou à vida, porque a morte não foi párea para ele. Agora, quando ele soprar o Espírito da ressurreição, do Espírito de Deus em você, você também é parte dessa realidade, dessa promessa de ressurreição. Outro ponto sobre a palavra da esperança é que ela é, de acordo com Ezequiel, outro texto de Ezequiel, ela é agridoce. Como assim? Ela é uma espada de dois gumes, ela é amarga e doce ao mesmo tempo. O que significa? Primeiro ela é amarga, depois ela é doce. Primeiro a palavra tem que nos matar, para depois nos fazer viver. Primeiro Deus nos leva ao pó, e depois nos ressuscita gloriosamente. Como é que a palavra de Deus nos mata? Nos lembrando que aqueles ossos somos nós. Somos nós, ossos secos. Não estávamos apenas doentes em nossos pecados. Estávamos mortos em nossos pecados, diz a Bíblia. Não estávamos apenas fragilizados, precisando de uma dosezinha de ajuda de Deus. Estávamos completamente perdidos, vulneráveis, necessitados da graça de Deus.
Conecte Ezequiel com Efésios, com Romanos. Nós estávamos mortos e para sermos revividos, não poderíamos fazer nada com as nossas tentativas, nada com os nossos méritos, nada com as nossas obras. E isso, gente, é amargo de ouvir, porque fere o nosso ego. Isso é amargo de ouvir. Mas Deus precisa nos dizer dessa nossa condição, para então nos revelar a palavra da esperança, que é doce, que é nos dizer como é que Ele nos fez viver, nos dizendo como é que Ele nos chamou de volta à vida. Deus nos ressuscitou do mesmo jeito que ressuscitou o Lázaro, que estava já apodrecendo no túmulo, dizendo: vem para fora. E Deus nos ressuscitou através de Jesus Cristo. Ele foi exterminado, Ele foi cortado fora da terra dos viventes, de acordo a Isaías 53. Ele foi literalmente, Ele sofreu o castigo que nós merecíamos por nossa rebelião. Jesus em nosso lugar. Aí está a prova da nossa esperança. Jesus é a prova da nossa esperança. Ele é um segundo e maior filho do homem, que era como ele mesmo se chamava. Ele é o grande representante do ser humano, o grande filho de Adão, e ele morreu por nós, pelos nossos pecados, ironicamente, onde? No Morro da Caveira. Ó filho do homem, podem esses ossos reviver? Jesus tem a resposta para isso. Podem reviver. Eu revivi. E vocês vão reviver. E vocês que estão comigo desde o batismo já estão revivendo. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Os esqueletos do teu passado, os esqueletos do teu armário, todos já foram tirados de você. Cristo envolveu todos com pele da graça, com músculos de misericórdia, com roupas de salvação. Deus colocou, infundiu nas tuas veias o sangue dele, que purifica, que tira o pecado de você e de todo o mundo. E em Jesus, gente, os nossos ossos não apenas revivem, eles vicejam, eles desabrocham, eles encontram razão, propósito, vontade, paixão de viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Me diga, ó filho do homem, podem ossos assim reviver? Ossos que alguma vez desfilaram num tapete rumo a uma plataforma para receber um diploma, ou rumo ao altar, para se tornar osso com osso, carne com outra pessoa. Ossos que correram ao lado da bicicleta do filho, quando as rodinhas foram tiradas. Ossos que agora não desfilam mais, que agora não marcham, não correm, que já foram ressequidos pelo luto, pela dor, pelo sofrimento, pela traição. Ossos, me diga, filho do homem, ossos assim, ressequidos, machucados, podem reviver? Ossos que brincaram com times de botão, com bonecas e legos. Ossos de mãos que cresceram e, uma vez que cresceram, viram seus dedos não pegar mais em brinquedos que fazem a gente feliz, mas em brinquedos que nos destroem, em garrafas, em comprimidos, em bolsas de compras, em cigarros e tantas outras coisas que a gente se agarra desesperado tentando satisfação, tentando alívio. Me diga, filho do homem, podem ossos assim voltarem a viver? Caveiras de mulheres que foram abusadas por homens, caveiras de mulheres que usaram homens, e outras caveiras de mulheres que simplesmente se agacharam e se enrolaram numa bolinha, desistindo da vida, esperando a morte chegar. Caveiras de homens inchados no orgulho, caveiras achatados daqueles que deram com a cabeça na parede, de frustrações. No meio do vale, todos esses ossos, todas essas caveiras estão amontoadas. Me diga, ó filho do homem, tem esperança para eles? É a pergunta de Ezequiel. Jesus diz: eu trarei de volta a vida para dentro de cada esqueleto humano, vivo ou morto. Eu farei desabrochar vida em abundância, vida eterna para cada um de vocês.
Eu te darei tendões, músculos novos, e colocarei pele sobre os teus ossos. E eu encherei os meus pulmões de ar e soprarei o meu espírito nos teus pulmões. E os pulmões do céu não param de soprar. Espírito na gente. Você diz: meus ossos estão cansados, pastor, minha esperança acabou, eu estou desterrado. Mas Deus te diz nesta manhã: você não está seco. Eu não vou te deixar você secar. Porque eu te lavei nas águas do meu sangue. A sua esperança não será perdida, jamais. Eu sou a tua esperança. Nada te afastará do meu amor. Nada. Amém.